Boa tarde, flor dessa linda tarde. Olha aqui nós novamente juntinhos nas ondas da Vibe Mundial. E eu tava morrendo de saudades de vocês, de estar aqui ao vivo, no ar com vocês, aqui na página do Facebook também da Vibe, além das ondas, e também encontrar os meus queridos colegas aqui, o Jean, que está me dando o apoio técnico, e tem, entre outros, comunicadores que ajudam a levar as informações desse programa para frente todos os sábados. Então, eu digo aqui, bem-vindo ao Batu, Portal da Cura, esse programa que tem a proposta desse nosso rápido encontro aos sábados, trazer sempre para você ideias, reflexões e conceitos de práticas integrativas que possam suavizar a sua caminhada do autoconhecimento e cura. E aqui, eu gosto de lembrar sempre que a cura ela é singular, ela é específica para o momento que você está vivendo. E somente o autoconhecimento, então a coragem de você enfrentar essa caminhada e procurar um novo, vai te permitir fazer com que esse processo, né, transcorra de uma forma saudável e que você alcance com amorosidade, leveza e a determinada graça essa cura, ou seja, vai trazer mais significado e propósito para a sua vida consequentemente. E eu estou muito feliz com essa semana, na verdade, e de retornar neste momento com vocês, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Eu gosto de falar sempre de forma alegre e amorosa sobre tudo, mas o dia de hoje eu vou trazer um pouco mais de informação, então vai ser um pouco mais preenchido sobre aquele assunto que envolve a minha vida e envolve aqui os nossos sábados, que é o câncer. Então, a gente tem a missão aqui de trazer a mesma alegria e suavidade para a caminhada das pessoas que têm o diagnóstico de câncer ou que acompanham algum querido, algum amado que está passando por essa doença. E a nossa missão aqui é muito mais do que trazer um caminho novo, é fazer com que você se permita enxergar de forma mais leve as possibilidades que você tem dentro desse cenário. E eu posso te falar que aqui no Brasil a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila através do método Kovačić há 6 décadas. E através desse método nós estamos aqui hoje. E através desse método, essa semana mesmo, eu tive uma oportunidade maravilhosa de participar de um programa com outras mulheres lindas também, na emissora Up TV. Lá em Santo André, a convite da nossa comunicadora, também aqui da Vibe Mundial, Valdívia Lateri, eu mando um beijo gigante para você, Valdívia, obrigada pelo nosso encontro dessa semana. Esse programa foi proposto através da diretora Liliane Gonçalves, e eu aproveito e já mando um beijo para ela, para a jornalista Tânia Tanaka e a doutora Elide Sou. Aliás, a jornalista Elide Sou e a doutora Tânia Tanaka, obrigada pela proposta de, após 6 anos trabalhando na campanha do Outubro Rosa, que é esse mês todo colorido que estamos vivendo aqui, elas entraram com a proposta de trazer práticas integrativas para essa campanha delas. Então, elas viram nessa caminhada de 5 anos que, dentre tudo que elas vivenciaram, junto com as suas pacientes, junto com pessoas que colaboraram com as campanhas, que era necessário expandir a possibilidade de trazer bem-estar e a possibilidade de trazer uma real cura e prevenção. E por que eu falo de prevenção desta maneira? A grande proposta do Outubro Rosa, e aí eu falo para vocês, mulheres, ouvintes, e os homens também, que é importante vocês prestarem atenção por vocês e pelas mulheres que vocês acompanham, é falar sobre prevenção. Mas quando você entra até mesmo nos sites das organizações oficiais que falam sobre a prevenção do Outubro Rosa, eles mesmos falam que é muito difícil se alcançar a prevenção do câncer. Então, o que eles fazem é trabalhar com fatores preventivos. Então, são fatores que vão ajudar o organismo a se manter saudável e diminuir o risco de adoecimento e, consequentemente, numa escala bem pequena, diminuir o risco do câncer. Então, o grande segredo, de fato, é manter uma qualidade de vida elevada, manter hábitos saudáveis, então, boa alimentação, atividade física, bons relacionamentos, porém, é necessário expandir nossa mente e procurar meios de prevenção. E é por isso que hoje, aqui na rádio, o meu convidado é o Daniel Kovačić. Eu não sei se todos vocês já tiveram a possibilidade de conhecer, se não, vai ser uma grande oportunidade. Daniel Kovačić é o presidente da Associação Estevão e Maria Kovačić. Essa associação, da qual eu sou voluntária, e vocês que já me acompanharam antes, escutam eu falar um pouquinho todos os sábados. A gente trabalha com uma rede de voluntários gigante no Brasil, baseado numa teoria desenvolvida e pesquisada por Estevão Kovačić aqui no Brasil. Essa história o Daniel vai contar um pouquinho mais pra gente e ele vai falar um pouquinho especificamente também sobre a teoria. Porque quando você entende a teoria da pesquisa do Estevão Kovačić e a proposta, então,
de prevenção, que assim ele consegue trazer para nós, a gente entende também por que vai favorecer as pessoas que já estão adoecidas dessa doença. Eu vou passar aqui então a voz para o Daniel, eu vou agradecer muito a sua presença. Daniel, te dá boas-vindas à Vibe. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite de poder falar aqui um pouco sobre câncer, falar sobre o método Covatic. Agradeço a audiência em casa, né, que está aqui escutando, conhecendo um pouco mais sobre uma visão diferente de câncer, né, que é o que nós, com o método Covatic, apresentamos. Justamente. Daniel, eu queria aproveitar a sua presença e começar falando do mês que nós estamos vivendo, para depois, então, a gente entrar na teoria do método Covatic. O que você acha? O Outubro Rosa é importante, né? Toda a conscientização que a gente pode ter com relação ao câncer é importante, então você ter um mês movimentando pessoas para poder entender melhor sobre o câncer é importante, mas eu tenho algumas ressalvas, né? Porque no universo do câncer, e eu estou imerso nisso há uma década e meia já conversei, eu acompanhei perto de 1.000 pessoas com câncer fazendo o método Covatic, tive contato com outras milhares de pessoas, é que existe uma desinformação muito grande. As pessoas não têm noção do que é câncer, não têm noção do impacto do câncer, não têm noção nenhuma dessa realidade. Eles vão começar a descobrir quando? Quando tem um diagnóstico. E aí eles começam uma caminhada para tentar entender, e mesmo assim é um pouco difícil, né? Então agora no mês do Outubro Rosa, o que eu vejo muito, por exemplo, eles falam sobre prevenção, né? E uma das minhas ressalvas é com relação a isso, porque se confunde muito prevenção com diagnóstico. Então eu estava pegando a estrada semana passada e daí estava naqueles luminosos assim, dizendo, mês do Outubro Rosa, né? Mês da prevenção do câncer de mama. E daí virou para a próxima mensagem, estava escrito lá, faça sua mamografia, né? E a maioria das pessoas não para pensar que mamografia não é prevenção, mamografia é diagnóstico, né? Assim como o autotoque que se recomenda é um diagnóstico. Não estou dizendo que isso não é importante. Sim, é importante porque você pode ter, através desses sistemas, um diagnóstico precoce. Justamente. E começa o tratamento mais cedo. Mas isso é diferente de prevenção. E o problema no universo do câncer é justamente isso. Essas desinformações que acontecem. E outra desinformação muito comum, que se confunde muito, é dizer que alguma coisa causa câncer, né? Se fala, a carne vermelha causa câncer, o cigarro causa câncer, né? Isso se diz muito, mas na realidade, quando você vai em pesquisas científicas, então você vai ler artigos acadêmicos, né? Hoje em dia está muito na moda falar sobre pesquisa científica, né? Você vai lá, o termo que se usa é risco de câncer. Então, uma coisa é causa, porque causa, então você tem um fator que leva a um resultado, né? Causa e efeito. Agora, risco é uma coisa que pode acontecer, como pode não acontecer. É esse o ponto. E se você desconhecer o risco, então a origem da doença, é difícil você trabalhar a prevenção dela. Exatamente. Então é legal a sua fala, Daniel, porque aqui a gente começa a preencher esse espaço, que o que você falou que é da desinformação, com informação real. E aí você, ouvinte que tá aqui nos acompanhando, lembra sempre, todas as informações que a gente traz aqui, que o Daniel está trazendo, vamos refletir sobre elas. Ok? Então vamos confrontar o que a gente vive, o que a gente escuta, né? E o que a gente vê acontecendo real. Tem que entender essas palavras. E você falou algo sobre o diagnóstico precoce. Tem seus benefícios do diagnóstico precoce, mas a gente está trabalhando com o diagnóstico precoce e não prevenção, né? E não prevenção, né? Prevenção é uma coisa e diagnóstico é outra. Tanto que quando você vai sobre prevenção, é justamente o que você falou na abertura, né? Você fala sobre ter uma alimentação melhor, se praticar mais atividade física. Então, assim, coisas que não tem também, inclusive, pesquisa científica que garanta que isso resolva, né? Então, por exemplo, eu estava, antes de vir para cá, dei uma olhada, estava lendo em pesquisa científica de câncer de mama, né? Para poder falar com mais precisão sobre alguns pontos. E, aliás, eu recomendo a todos vocês, pessoal, todo mundo tem acesso ao Google, né? Entra lá e pesquisa assim, ó, pesquisa científica câncer de mama. Vai aparecer uma área do Google onde mostra publicações acadêmicas. Então, são resultados da pesquisa efetiva. E não manchete de jornal que você está lendo, que diz uma coisa que muitas vezes não tem nada a ver com o resultado, né? Então, por exemplo, eu estava lendo lá, ele lá na própria pesquisa científica, e isso é importante para a gente entender a questão de estatística, que é uma coisa bem delicada. Por quê? Muito delicada. Aí falou assim, a pessoa que é obesa e fuma tem 15% mais de chance de ter câncer de mama. E daí isso impacta, né? Pô, 15% a mais? Nossa, aumenta muito.
Só que daí quando você vai ver, a chance de uma mulher ter câncer de mama, nessa pesquisa específica que eu estava lendo, é 3,9%. Uma pessoa que é obesa. É muito baixo. E daí você põe 15%, você vai para... Desse valor, você vai para 4 e pouquinho. Então, assim, até isso você começa a ver o quê? Dá para dizer que a obesidade leva a câncer de mama? Poxa, se só 3,9% das pessoas que têm obesidade na pesquisa desenvolveu câncer de mama... É um fator de risco de adoecimento, mas não vinculado diretamente com o câncer. Exatamente isso. Volta a questão do fator de risco e não... Mas justamente por desconhecer a origem, trabalha-se com os fatos que eles podem para tentar amenizar a onda do adoecimento, né? Então, em pensar em origem, o que você poderia conversar com a gente hoje? Como que você pode esclarecer? Eu só queria mostrar um outro ponto antes de falar da origem, porque assim, daí a gente encadeia a questão da origem. Eu estava lendo outro dia, a gente tem uma origem muito específica para o câncer no método Kovacic, que é quando o organismo se expõe a uma vibração nociva que vem de água contaminada com fezes no subsolo. Daqui a pouco eu abordo um pouquinho melhor sobre o assunto. E daí as pessoas me questionam muito porque a gente fala sobre uma única origem para o câncer. E também a gente entende que câncer seja uma única coisa, e não como se vê na alopatia, que a origem são milhares, na verdade, na prática, praticamente tudo aqui dá câncer. O ar-condicionado, pasta de dente, desodorante, carne vermelha, o sol. Sim, eu vou ficar o dia inteiro falando de fatores que dá câncer, mas que, na verdade, como a gente falou, não dá câncer, são riscos de câncer, né? Enfim, daí eu tava lendo lá na internet, tava vendo lá um jornal, e a matéria do jornal, né, a manchete do jornal dizia: estudo aponta a relação entre depressão e mortalidade por câncer. Daí a gente para e fala, poxa, a depressão, além de dar câncer, leva a pessoa ao óbito. Sim. Caramba. Daí eu te faço uma pergunta. Quantas pessoas que leem uma manchete de jornal, que passa lá na timeline de rede social, qualquer outra coisa do tipo, lê a matéria do jornal? Não, ela só lê o título. A maioria só lê o título. A maioria não lê a matéria. Eu fui lá e li a matéria. Aí o título já mata a pessoa, né, Jean? Exato. Eu já ando desanimada, tô deprimida, eu vejo isso. É muito complicado. É complicado. Então, títulos de matérias, assim como as estatísticas... Tem que se aprofundar, mas continua. E daí eu fui ler a matéria. E daí quando eu comecei a ler a matéria, eu já vi que a matéria já muda completamente o tom com relação ao título. Já não era aquela coisa, câncer da depressão e ainda leva a óbito. Mudou um pouco. E daí o que eu fiz? Eu fiz uma coisa que ninguém faz. Pelo menos eu não conheço ninguém que faz, que é o quê? Pega a fonte e vai na fonte. Então eu peguei o nome do pesquisador, a universidade que ele fez a pesquisa, achei a publicação do artigo e fui ler o artigo. E daí você começa a ter umas surpresas, assim. Só para vocês resumindo, assim, eles pesquisaram com 160 mil pessoas lá no Reino Unido. E daí a taxa de mortalidade na pesquisa, a cada 100 mil pessoas com depressão, dentro dessa pesquisa, 267 tiveram câncer e morreram. A cada 100 mil? Tiveram câncer, desculpa. Tá. E daí se você for ver a taxa de a cada 100 mil pessoas, quantas pessoas têm câncer no Reino Unido, é quanto? 266. Resumindo, sabe o que isso quer dizer? Que toda vez que você tiver 100 mil pessoas, 266 vão ter câncer. Por quê? Sim. Porque essa é a média. Então, eu posso pegar 100 mil carteiros. Desses 100 mil carteiros, 267 vão ter câncer. Então, não dá para dizer que uma coisa levou a outra. E se a gente pegar a população do Reino Unido, 10% deles têm depressão. Daí, se a gente compara com o câncer, se eu pegar todas as possíveis origens do câncer, que são centenas, talvez milhares, e considerar que todos os cânceres no Reino Unido foram por depressão, a gente chega só a 3,5% da população. Isso quer dizer o quê? Se eu considerar todos os cânceres que aconteceram no Reino Unido como depressão, ainda seria só 30% das pessoas que tiveram depressão. Dá para dizer que uma coisa leva a outra? Não. Não dá. Não mesmo. E daí a gente entra aqui na pesquisa, eu não vou me esticar muito, mas ele fala... Bom, a pessoa que tem depressão, ela come muito, que pode gerar câncer. Bebe muito, que pode gerar câncer. Fuma muito, que gera câncer, né? Não dá para dizer se a pessoa teve depressão e gerou câncer, ou se ela tinha um câncer não diagnosticado, gerava depressão. E daí a gente chega no final da pesquisa, o resumo, né? Ele diz o quê? É preciso realizar mais pesquisas para poder entender uma possível origem para o câncer. Resumindo, ele não consegue identificar. Foi publicado só um pensamento. Exatamente, mas a manchete... Isso o artigo é científico, né? E daí todo mundo grita, porque foi cientificamente comprovado. O artigo diz isso. Agora, a matéria de jornal que é replicada por aí diz o quê? Que depressão dá câncer e ainda leva à morte. Então, é esse o tipo de desinformação que precisa ser combatido, né? Por quê? Porque se a pessoa não tem informação efetiva do que está acontecendo, ela não vai achar uma solução para o problema dela nunca. Justamente. Então, a ideia, ouvinte, é você seguir
pesquisando, seguir lendo, na verdade, e essa dica de procurar sempre a fonte é super importante, né? É importantíssimo ir na fonte, sempre. Todo sábado eu tô aqui trazendo alguma informação, mas eu brinco, Daniel, que é uma provocação, né? Eu fico aqui instigando as pessoas a procurarem os profissionais, procurarem quem fala sobre o assunto, e lógico, eu tento trazer sempre profissionais que trazem a sua experiência de vida para você ouvir também o tom de quem está à frente trabalhando com seriedade sobre o assunto em si. E hoje o assunto, para quem está se conectando agora conosco aqui na Vibe Mundial, neste programa, que é o Batu, Portal da Cura é Câncer. Então, a gente está aqui aproveitando o Outubro Rosa. Então, esse outubro que é todo dedicado, esse mês, né, que é todo dedicado a uma doença em si, e que, na verdade, as ações levam a um possível diagnóstico precoce. Aqui, dentro do Batu, eu trouxe a possibilidade de a gente falar sobre a prevenção. E a prevenção que eu conheço, Patrícia Kovacic, é através de um trabalho que foi desenvolvido no Brasil há 60 anos, mais ou menos, atrás, por um cientista radiestesista autodidata chamado Estevão Kovacic. E hoje no estúdio aqui da Vibe, essa rádio maravilhosa que toca a nossa vida sempre pro bem, eu tô com o Daniel Kovacic, que é presidente da associação Estevão e Maria Kovacic, que trabalha na divulgação, na implementação dessa prática através do Brasil e de outros 6 países no mundo. Então, se você não conhece ainda essa técnica, fica aqui um pouquinho com a gente. Vamos ouvir um pouquinho mais sobre o que é ou o que seria a prevenção através do método Kovacic, e depois acesse o nosso site, que é www.aemk.org.br. Ficou na dúvida? Tem alguma questão que você não consiga passar aqui através do Facebook, que nós estamos ao vivo no Facebook da Vibe Mundial? Me manda um WhatsApp depois que eu respondo com todo prazer para você. O meu DDD é 11 e o telefone é 95595 5465. Então, o DDD é 11, e aí você disca lá, 95595 5465. Então, a gente segue aqui com o Daniel, que estava falando um pouquinho aqui com a gente sobre reais informações das estatísticas ou da incidência de câncer, e a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a prevenção em si. E prevenção se faz quando a gente conhece a origem, né, Daniel? Sim, exato. E assim, para amarrar com a origem do câncer, de acordo com o método Kovacic, então, quando você vai ler pesquisas científicas, acadêmicas, sobre origem do câncer, possíveis origens do câncer, você vai achar algumas palavras, tipo, não é claro, inconsistente, indeterminado. Por quê? Porque eles não conseguem achar uma origem determinante. Então, isso fica naquela taxa baixa de 3, 4, 5% de um fator para causar possibilidade de risco de causar um câncer. Por quê? E aí eu entro no método Kovacic. Para o método Kovacic, existe uma única origem, que é quando o organismo vivo se expõe a uma vibração nociva que vem de uma água contaminada com fezes, normalmente que está lá no subsolo. Então, por exemplo, um lençol freático que é contaminado com fezes, que pode vir de uma fossa que vazou e atinge o lençol freático, ou a própria tubulação de esgoto que se rompe e atinge esse lençol freático. No caso do ser humano, quando ele fica 2 anos exposto de forma rotineira a essa vibração, a doença vai se manifestar no organismo. Tá? Mas quando a doença se manifesta, o tumor não é a doença. E é aí que está a grande questão de não se achar uma origem para o câncer na ciência, na alopatia. Por quê? Porque toda vez que se olha para o tumor e tenta entender isso como o câncer, você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque isso não é o câncer. Isso é uma reação do câncer ao seu organismo. É mais ou menos como o resfriado. A secreção que sai pelo nariz não é o resfriado, né? Existe um vírus ali que causa disfunções do organismo, e a secreção é um dos resultados disso, é uma das manifestações físicas. Então, para nós, o que é o câncer? Câncer é um agente, é uma coisinha que fica próxima à região do coração e do baço. Então, começou esse período de exposição, ele aparece no corpo, passou 2 anos, ele tem a força suficiente para se manifestar, e normalmente se mostra na parte mais frágil do organismo da pessoa. E de uma forma resumida, por isso que é mais frequente você ter câncer de mama em mulheres, né? Câncer de próstata em homens com 50, 60 anos. Por quê? Porque é essa parte mais vulnerável do organismo da pessoa. Sim, é muito frequente leucemia em crianças, porque como ela está em desenvolvimento, a medula está no momento mais frágil, digamos assim, porque ela está trabalhando muito para proporcionar o desenvolvimento. Então, essas questões que eles dizem que causam câncer, para nós, na verdade, são questões que causam uma fragilidade do organismo. E quando o agente que fica próximo à região do coração e do baço, e que para nós é o câncer, tem a força suficiente, é ali que normalmente vai se manifestar pela primeira vez. E claro, depois da primeira manifestação, depois de 6 meses, 2 anos, 5 anos, o câncer se espalha pelo corpo.
Porque o organismo já está fragilizado, a doença vai indo. E por isso que a doença volta. Porque normalmente, quando vai fazer um tratamento, por exemplo, de câncer de mama, qual que é o tratamento básico? É uma cirurgia para tirar a mama. Uhum. Depois que tirou a mama, você tirou o tumor, você tirou a doença, né? Não sobrou nada ali. E se faz uma químio, que normalmente é considerada tratamento, mas que na verdade é uma químio preventiva. Por quê? Porque o tumor já saiu. Eles vão fazer uma químio, caso tenha uma célula que ficou, fugiu, foi para cá, né? E mata ela. Então seria uma químio preventiva. Aí é mais uma informação que não é muito divulgada, propriamente dita, né? Porque, entre outras coisas, dura às vezes anos, né? De 2, 4, 6, às vezes 10 anos. Então, e a doença volta por quê? Porque a pessoa continua exposta a essa vibração. Então é uma questão de 6 meses, 2 anos para o agente ganhar força novamente e começar a se espalhar pelo corpo. Né? Mas sabe que ouvindo a sua teoria aqui, Daniel, algo me lembra que é recorrente ver nos pacientes. Alguns pacientes, por exemplo, eu vou falar de câncer de pulmão. Alguns pacientes chegam lá com câncer de pulmão e nunca sequer tenham fumado. Exato. Assim como câncer na língua tal, e não tem fatores associados cancerígenos. Então, quer dizer, você pode fumar a vida inteira, se você não se expor à radiação, você não vai desenvolver o câncer. Você pode desenvolver várias outras patologias, menos o câncer. Justamente. Né? Eu queria aproveitar, Daniel, e perguntar aqui, tem uma turminha mandando abraços, agradecendo o programa. Pessoal, abraço a todo mundo. Aqui, vou mandar uns beijinhos aqui para a Castabelli, que sempre está com a gente. A Lu Ribeiro, que é lá do Sul, que indicou alguns pacientes que eu sei essa semana. Obrigada, Lu, por cuidar da sua sociedade. Sônia Maria, Elaine Ferreira Santos, que é uma ouvinte querida, que sempre escreve. Isabel Marcondes, Viviane Silva, beijo grande a você, querida. E uma pergunta aqui da Vera Lúcia Donats. Ela pergunta, Daniel, é correto associar o câncer ao fator hereditário? Do nosso ponto de vista, não. Né? Inclusive, cientificamente também você não vai encontrar uma pesquisa que tenha um resultado comprobatório. Né? Vai ser sempre pouco claro, inconsistente, indeterminado. Por quê? Do nosso ponto de vista, o que acontece? Vou citar até um caso para ficar mais claro. Então, eu conheci uma pessoa que é um casal, né? Um casal de senhores, né? E daí a filha divorciou e voltou a morar com os pais. Foi morar com os pais. Dormia num quarto lá. 2 anos depois, ela teve câncer, passou pelo processo e faleceu. O pai, que morava junto com ela, entrou num processo de depressão. E o que ele começou a fazer? Começou a ficar aonde? Lá no quarto que essa filha fica. Então, assim, no quarto que ela estava, provavelmente tinha essa vibração, ela ficou 2 anos, adoeceu, morreu, faleceu. O pai começou a usar o mesmo espaço físico, né? Sentar lá na mesma cama. Passou 2 anos, teve câncer, veio e faleceu. E daí a mãe ficou sozinha, o que aconteceu? Uma outra filha começou a morar com essa mãe para cuidar dela. Adivinha onde ela foi dormir? Naquele quarto. Adivinha o que aconteceu depois de 2 anos? Teve câncer. Então, assim, dentro da nossa visão é muito claro. 3 pessoas utilizaram o mesmo espaço físico, 2 anos de exposição naquele local, a doença apareceu. Para a medicina é diferente. A medicina vai enxergar isso como? O pai teve câncer, 2 filhas tiveram câncer. É hereditário. Tem um outro exemplo que daí fica bem claro que é o quê? Uma vez uma pessoa levou um cachorro para fazer o tratamento. E daí a gente explica sempre a questão da origem, para a pessoa entender como ela adoeceu, que é importante saber o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. E no Covatic fazemos questão disso, a pessoa acreditando ou não. A maioria não acredita, mas vai lá fazer porque não tem muito o que fazer, né? Não tem mais possibilidades. E daí, quando a gente estava explicando a origem, eu estava só escutando um outro terapeuta falar, a pessoa falou, você não vai acreditar na coincidência. Eu já ouvi isso aí milhares de vezes. Ela falou que o pai dela aposentou. Quando aposentou, ele comprou uma cadeira do papai e pôs no canto da casa. 2 anos depois, ele teve câncer, passou pelo processo e faleceu. Toda vez que ela passava pela sala, via a cadeira, lembrava do pai e ficava triste. Daí o que ela fez? Sentava na cadeira. Não, ela deu a cadeira e adivinha o que ela pôs no lugar? A caminha do cachorro. Ah, meu Deus. E daí passou um tempo, o cachorro teve câncer, né? Mas justamente essa questão. Agora, então, se uma pessoa teve câncer e o cachorro teve câncer, não dá pra falar que é hereditário. Não. Certo? Agora, e se essa filha, em vez de jogar essa cadeira fora, começar a sentar lá, porque sente saudade do pai, depois de 2 anos teria câncer, o que iam dizer? Que é hereditário, porque o pai teve e a filha teve. Então, assim, todas essas pesquisas, é difícil levar em consideração a origem, porque mistura muitos fatores. Pode ser o cigarro, pode ser isso, então não dá para determinar. Agora, nenhuma delas, por exemplo, considera essa vibração específica que eu estou falando. Sim, justamente. Então, quer dizer, tem um ponto que tem que ser pesquisado, porque na prática, a gente sempre pergunta isso para a pessoa, há quanto tempo ela mora nessa casa, há quanto tempo
trabalha ali, e a gente sempre vê essa questão de 2 anos. É 2 anos, pessoal. Pode ser um mês a mais, um mês a menos, mas é 2 anos de rotina no mesmo lugar. Isso é científico. Por quê? Porque isso acontece, é um protocolo que se repete. Né? Daniel, a gente está nessa reta final do programa. Qual seria a sua última mensagem para o pessoal? Pessoal, eu recomendo visitar o site da MK, que é o aemk.org.br, que é uma organização sem fins lucrativos. Tem o nosso Facebook, você busca lá Método Kovačić, busca a MK, você vai entrar no nosso site, tem diversos vídeos, informações, tem um documentário que conta toda a história para você entender. Entendendo a história facilita você entender a terapia. Que é lindo, lindo, sugestão para hoje. E a recomendação que eu passo para as pessoas é: se informem, pessoal. Mas se informem de verdade, não se informem com manchete de jornal. Leia a manchete, leia a matéria e vá na fonte confirmar essa informação. Alguém te falou uma coisa, não sai propagando que a pessoa falou, confirma essa informação. Porque muitas vezes essa informação pode estar diferente da realidade. E essa diferença entre ter uma informação falsa e a verdadeira pode levar você a salvar sua vida. Justamente. Então, busque a informação. A sua presença hoje aqui, Daniel, eu agradeço muito, né, a sua colaboração a toda a sociedade que precisa dessas informações, precisa desse esclarecimento. Eu agradeço de coração ao nosso patrocinador querido, que vive o Método Kovačić todos os dias, ao nosso patrocinador também e apoiador Mercado Batu. Acessem o Mercado Batu, a Vibe Mundial e todos vocês que estiveram conectados conosco até agora. Espero você sábado que vem para seguir essa conversa às 2h30 da tarde ao vivo. Beijo grande no seu coração. Até lá. Tchau, pessoal. Obrigado.